Penélope olhou para o homem que a pegou e depois pediu que ele a colocasse no chão. Vemos então Reinaldo e Penélope se olhando. O jovem rapaz então pergunta: aonde você está indo? A mulher iria responder que ia a um passeio, mas foi interrompida pelo seu irmão, que logo disse que se ela insistisse nessa história de passeio, ele iria chamar o duque. Maldição! Penélope pensa e logo diz que irá ao festival. Reinaldo então pergunta por que a mulher fez toda essa confusão apenas para ir no festival no meio da noite. Ela responde que tem seus motivos e que o homem não precisa saber quais são. Qual é o problema de ter um guarda? O jovem pergunta e logo diz: você não sabe o quanto é perigoso sair de casa nessa época do ano. Sem contar que você é pequena, hein? Antes que o seu irmão continuasse a falar, Penélope o interrompeu chamando ele pelo nome e depois disse: agradeço muito a sua ajuda, mas eu te disse da última vez, certo? Vou cuidar dos meus próprios assuntos, então pare de se preocupar comigo. O jovem de cabelo rosa esperou sua irmã terminar de falar para tentar dizer algo. Ei, você! Ele falou, mas foi interrompido pela mulher, que continuou a falar. Eu serei uma adulta em breve. O que quer que aconteça comigo será de minha responsabilidade. Como meu irmão, você poderia ignorar o que aconteceu. Assim que Penélope terminou de dizer isso, Reinaldo disse que iria com ela. Eu irei te acompanhar, para atuar como escolta e acompanhá-la como irmão. A prota ficou espantada enquanto o homem continuou: ninguém saberá sobre isso, então apenas vamos juntos. A protagonista então perguntou por que o homem faria isso, já que ele não gostava dela. Reinaldo então protestou perguntando quem disse isso. Irritado, ele logo gritou: foi você quem disse que me odiava, milhares de vezes, milhares. Penélope rapidamente colocou o dedo na boca pedindo para o homem fazer silêncio. Os dois então pararam de fazer barulho enquanto ficavam de frente um pro outro comicamente. Por que você está gritando? Penélope pergunta sussurrando e depois pensa: e quando eu te disse isso? De qualquer forma, será assim. Mesmo que você não goste, eu irei segui-la. Reinaldo diz com os braços cruzados, e nesse momento a janela do sistema aparece para a prota. O evento dessa vez é o mesmo de antes: ir no festival com o Reinaldo. A prota já negou uma vez, mas dessa vez ela solta um suspiro e resolve aceitar. Está bem, iremos juntos. Ela fala com Reinaldo enquanto escolhe a opção sim. Com isso vemos Penélope e Reinaldo ajeitando algumas coisas antes de sair, mas de repente uma voz surge assustando os dois. Ela perguntou o que eles estavam fazendo. A voz era de Derek, que vem caminhando e pergunta aonde os dois planejam ir, tão tarde da noite. Penélope ia falar algo, mas Reinaldo a interrompeu dizendo que a mulher queria ir ao festival. Ver o festival. Derek pergunta e então Reinaldo responde: sim, por isso irei segui-la como um guarda para evitar que ela se meta em problemas. Nesse momento a prota pensa que está com problemas. O que vai acontecer se ela não puder sair para se encontrar com o Iclis? Para piorar a situação da protagonista, Derek dá um passo à frente e diz que a escolta de um nobre consiste principalmente em 2 guardas. O homem então declara que também vai junto com Reinaldo e Penélope. A prota fica surpresa e nesse momento a janela do sistema aparece novamente mostrando uma nova missão: ir no evento de encontro no festival com Derek. A recompensa é a mesma de Reinaldo: subir 3% a favorabilidade e um item secreto. Frustrada, a prota pensa em como está ferrada. Nada saiu como ela queria. O cenário então muda e vemos Penélope olhando de lado enquanto Reinaldo pergunta se ela realmente veio para ver o festival. Caminhando, a protagonista diz que está olhando em volta. Seu irmão de cabelo rosado então diz que ela não está pedindo para ele comprar coisas e que a mesma costuma ficar louca por acessórios. Realmente pensam que vim para o festival me divertir com vocês? Penélope pensa olhando em volta e logo ela reflete que é um grande desafio e também não sabe onde encontrar o Iclis. Reinaldo nesse momento parece ver algo. Ele então subitamente puxa a sua irmã e diz para ela vir com ele por 1 minuto. Aqui tem umas muito boas. O jovem de cabelo rosado diz, mostrando umas joias à venda. Nesse momento surge um vendedor e diz para eles entrarem e escolherem o que mais gostarem.
Reinaldo então pede para a mulher escolher algo enquanto Derek fica ao fundo aparentemente observando algo. Quanto à protagonista, ela pensa que basta só mais um acessório para o baú de joias de Penélope explodir. Essa é muito bonita. Derek diz pegando algo e o vendedor logo começa seu marketing dizendo que é uma pulseira muito especial. Ela tem as joias mais raras do leste e levou 3 meses de trabalho duro para confeccioná-la. Penélope pensa que coincidência. A cor da gema da pulseira é semelhante ao seu cabelo, mas não era bem isso que ela queria no momento. Ele está pagando, certo? Então vou levar esse. A protagonista fala e o vendedor fica feliz esperando para ver o que a mulher escolheu. Mas logo isso muda. Ele e os 2 irmãos ficam com cara de tacho ao perceber que a mulher escolheu uma máscara. Reinaldo então vai até a mulher e começa a sussurrar no seu ouvido as seguintes palavras. Ei, eu queria te perguntar isso já faz um tempo. Você está se sentindo mal esses dias? Estou perguntando se às vezes você se sente tonta e quando se recupera não sabe onde está. Assim que o homem termina de falar, Penélope diz, se você não quiser comprá-la é só falar não. O jovem de cabelo rosado então disse defendendo. Não, o que eu quero dizer é, você realmente quer isso? A prota então responde. Já te disse que sim. Reinaldo então paga ao vendedor mesmo ainda duvidando da mulher. Após isso um barulho chama a atenção. Isso fará uma enorme multidão. Derek diz e Penélope pergunta do que ele está falando. O homem então responde que um desfile parece estar começando. A expressão de Derek não está normal. Ele provavelmente deve estar lembrando da irmã verdadeira que se perdeu num festival assim. O festival começa a atrair as pessoas e com isso alguns deles esbarram em Penélope a fazendo tropeçar levemente. Derek então oferece a mão e pede para a mulher pegá-la. A prota aceita e agradece ao homem enquanto fica agarrada a ele, porém mesmo assim o empurra formado pelo fluxo de pessoas continuou forte. Por conta disso Penélope acabou se soltando enquanto chamava pelo irmão. Derek ficou surpreso e em choque e a protagonista acabou sendo arrastada pela multidão. O homem tentou alcançá-la enquanto gritava seu nome mas acabou não conseguindo. O cenário então muda e vemos Penélope reclamando que não sabe onde está. A mulher então olha para a mão que está com um botão bordado. Provavelmente era da roupa de Derek, já que a prota lembrou dele estendendo a mão para ela antes de serem separados. Nesse momento a tela do sistema aparece brilhando chamando a atenção de Penélope. A mensagem do sistema era, o episódio, o destino do escravo Iclis começou, gostaria de ir ao evento mercado de escravos imediatamente. A prota pensa que isso veio do nada. Ela achava que tudo ia ser um fracasso por conta dos seus irmãos, mas parece que no fim tudo acabou bem. Vemos então a prota olhando pessoas entrando num lugar enquanto pensa que é óbvio que todos iam cobrir o rosto em um local desse tipo. Penélope então coloca a sua máscara e se mistura ao grupo de pessoas. Chega a sua vez de entrar mas o segurança pede seu convite deixando a protagonista em uma saia justa já que ela não sabia que precisava de um. Às vezes essa prota tem um QI negativo. Ela realmente achou que era só entrar na fila para poder acessar um lugar como esse. Voltando à história, o segurança diz que o lugar opera com um sistema premium muito exclusivo, então não se pode entrar sem convite. Porém, assim que o homem vê o que Penélope tinha em mãos, ele exclama reconhecendo o emblema com uma rosa. A protagonista então aproveita a situação para dizer que esqueceu o convite e que o emblema deve servir como um substituto. O segurança então diz que não reconheceu uma pessoa tão importante e deixa a mulher entrar. Com isso a prota é guiada por outra pessoa enquanto pensa em como o poder da família Eckhart é grande e influente. Dentro do local a protagonista caminha um pouco até chegar no local do evento. Ela fica surpresa e pensa em como há um lugar tão grande por trás daquela portinha da entrada. De repente uma pessoa de terno vermelho diz que o evento está começando, que eles prepararam vários produtos para os que vão participar hoje e que se alguém desejar uma das mercadorias é só falar e levar o quanto quiserem. Depois dessa apresentação de boas-vindas o homem apresenta o primeiro produto. Pessoas sendo vendidas como escravos pelo valor inicial de 10 moedas de ouro. Logo os participantes começam o leilão por essas pobres pessoas. A cada lance o valor aumenta cada vez mais até chegar a 100 moedas de ouro.
Com isso a venda é feita e logo o leilão continua como se vender pessoas não fosse nada demais. A expressão dos escravos então é mostrada e tudo que vemos é melancolia e olhares sombrios e mortos. Penélope apenas observa tudo inexpressivamente, embora seus lábios estejam meio curvados para baixo. Não sei dizer se ela está apática ou com raiva. Voltando à história, o apresentador diz aos convidados que chegou a hora daquilo que todos têm esperado, o melhor produto do leilão, vindo diretamente de um país de bárbaros que sofreu uma derrota devastadora sob o nosso Império Louca. Com isso vemos os pés de alguém amarrado se arrastando enquanto o apresentador grita: "O escravo de Delma. Me permitam apresentar, Iclis." A prota olha surpresa para o homem enquanto pensa que ele é o quinto alvo. O apresentador então volta a falar. Ele diz que todos já devem ter ouvido rumores sobre esse escravo, mas como as palavras não podem se comparar com o que se vê. Por ele, nós preparamos um espetáculo especial para os senhores, desfrutem. Com isso é mostrado duas pessoas soltando uma corrente de algo quadrado coberto por um pano. A prota então pensa o que é isso e se pergunta sobre o que vão fazer. Ela logo fica surpresa enquanto observa 3 lobos saindo de uma jaula. Já Iclis encara as feras fixamente com uma cara de poucos amigos. O homem então é cercado pelos animais enquanto segura uma espada de madeira. Penélope se pergunta sobre o que diabos estão fazendo. A única coisa que deram para o homem se defender era uma pequena espada de madeira. Não deram armadura ou escudo. A protagonista então pensa que isso significa que ele apenas será devorado. O que vou fazer se ele morrer? Deveria comprá-lo agora mesmo. Ela pensa e nesse momento uma das feras avança e ataca, porém Iclis reage rapidamente e a golpeia em cheio, lhe matando. Penélope fica surpresa e constata que o homem é incrível e habilidoso, se esquivando do ataque dos lobos. Nesse momento outra fera tenta atacá-lo por trás, mas novamente o homem reage rapidamente, apunhalando e matando o bicho. Depois dessa carnificina vemos Iclis ofegando cansado enquanto sangue escorre de sua espada. A protagonista continua surpresa com o desempenho que acabou de ver e então o apresentador volta a falar que este é o escravo Iclis. Nesse momento o olhar do citado fica sério e ele se vira rapidamente levantando sua espada contra 2 homens encapuzados que obviamente trabalham para o leilão. Um dos homens grita que o escravo vai atacar e nesse momento um colar brilha no pescoço de Iclis, o fazendo colapsar e apagar. Após isso o apresentador ri dizendo que o homem tem muita energia e que não é fácil controlá-lo de maneira simples, mas os participantes do evento não precisam se preocupar, afinal eles têm guardas para isso. Vemos então as pernas de Iclis se contorcendo no chão enquanto o apresentador inicia o leilão pelo homem com o valor de 50.000 moedas de ouro. As pessoas logo começam a oferecer seu lance, aumentando o preço pelo homem ainda mais. Penélope então pensa que finalmente começou e que ela acha que esse leilão pode chegar facilmente aos 10 milhões. A prota estava certa, os lances começaram a aumentar rapidamente, animando o apresentador. 2, 4, 6, 9 até que um homem com cara de vilão figurante ofereceu 10 milhões pelo escravo. O apresentador então anuncia que se ninguém oferecer mais, o homem será vendido pelos 10 milhões. Ele então inicia a contagem. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. Nesse momento ele é interrompido por uma voz que diz 100 milhões. Vemos então uma plaquinha sendo levantada por obviamente nossa protagonista. O apresentador fica claramente espantado com o lance da mulher, mas logo ele sorri animado e grita: 100 milhões. Alguém oferece mais de 100 milhões. O figurante com cara de vilão fica olhando de um lado para outro espantado enquanto Penélope muda sua expressão séria dando um sorrisinho. Ela pensa que não tem chance de outra pessoa oferecer mais do que a mesma. Desde o início a prota decidiu que quando o preço mais alto fosse dito, ela pagaria 10 vezes mais. A protagonista reflete que a vida dela depende disso, então não importa que seja 100 milhões ou 1 bilhão, ela pagaria com um sorriso. Finalmente então o apresentador anuncia que foi vendido por 100 milhões, o cenário então muda e vemos Penélope seguindo um homem até chegar em um local. Nesse local vemos Iclis levando chicotadas enquanto está amordaçado. A protagonista pensa: tratam ele dessa maneira todas as vezes que não o estão exibindo.
Fico feliz que ele tenha conseguido escapar daqui durante o jogo. Está na hora de se libertar, Iclis. Penélope fala ao homem que quer pagar com um cheque. Ela pede que coloque no nome do Duque Eckhart e diz que o pingente prova a identidade dela. O homem concorda e dá um acessório para a protagonista que pergunta o que é isso. O homem então responde que é um acessório que vem junto ao produto. Ele então pergunta se a mulher vê a gargantilha no pescoço do escravo e explica que ela contém uma magia paralisante. Basta pressionar o anel para enviar uma descarga elétrica, dessa forma ficando mais fácil para domar o jovem escravo. A prota reflete que foi isso que derrubou Iclis no leilão. O homem também diz que se usar muito o anel derreterá o cérebro do escravo, e pede que a prota seja cuidadosa. Ele segue a falar que na verdade o escravo é muito perigoso, mas logo é interrompido por um grito de dor. Penélope e o apresentador se viram para ver o que está acontecendo e veem Iclis dando uma chave de joelho no homem que estava o maltratando. O apresentador rapidamente grita por ajuda e chama seus capangas que aparecem para deter o escravo rebelde. Penélope reflete que a situação está fora de controle e que desse jeito Iclis pode acabar sendo morto pelos golpes. Ela então pensa que odeia a ideia de ter que usar o anel, mas mesmo assim o usa, e derruba completamente o quinto protagonista masculino. Depois disso, um dos capangas vai até a mulher e diz que é perigoso para ela chegar muito perto. Vemos então Iclis a encarando com um olhar hostil enquanto a protagonista vai até ele. Sua favorabilidade está em 0. Penélope então coloca a mão no seu queixo e o chama pelo nome. Isso muda o olhar do jovem escravo. Com isso, nossa protagonista tira a máscara e pede para que Iclis olhe para ela e diz: "Fui eu quem te comprou por 100 milhões de ouros. Reconheça o rosto de sua mestra." O olhar do jovem muda novamente e Penélope diz que não o comprou para que ele fosse um desperdício. Nem mesmo o nobre mais louco desperdiçaria 100 milhões por um escravo. Você acha que alcançaria algo se rebelando? Acha que conseguiria escapar daqui? Não tem um país ou casa para voltar. Depois de falar isso, a prota agarra o queixo do homem com mais força e diz que realmente odeia gente que não conhece seu lugar. Vi potencial em ti. Assim concordei em investir essa quantidade. Isso é apenas entre nós dois. Então você terá que me provar que vale a quantidade de dinheiro que gastei para te comprar. Senão eu te devolverei sem hesitação. Entendeu? Se sim, balance a cabeça. Preciso voltar rapidamente para casa. Iclis então balança a cabeça afirmando que entendeu. Caraca, a prota conseguiu ser bem escrota no intervalo de uns 2 minutos. Voltando à história. A escrota, quero dizer, a protagonista fala com o apresentador, ou melhor dizendo, o anfitrião. Ela pede que ele tire os grilhões do Iclis. O anfitrião tenta argumentar contra esse pedido, mas a mulher diz que é para ele se livrar de tudo que prende o escravo, exceto as algemas e a gargantilha, pois a mesma levará ele para casa. Com isso, alguns dos grilhões são tirados de Iclis, que fica quieto sem dizer nada, mas ele parece pacífico. A prota então pede para um capanga tirar toda a roupa com exceção da cueca. O homem tenta meio que contestar esse pedido, mas a prota joga o saco de ouros e a próxima cena que vemos é Penélope indo embora com Iclis enquanto o apresentador agradece e o capanga fica lá só de cuequinha. Do lado de fora do leilão, Penélope percebe que não sabe como voltar ao ducado e nesse momento o vilão com cara de figurante cerca ela e Iclis com diversos capangas. O homem diz: "Boa noite. Nos vimos faz pouco tempo no evento. Lembra?" Penélope apenas responde que não o conhece. Isso irrita o vilão, que pergunta se ela está o ignorando e diz que ele é quem os rumores chamam de Esperança. Clurie. Antes que ele continuasse a falar, um dos capangas o interrompe e o vilão com cara de figurante muda de assunto. Acho que ele estava falando algo que não devia. Voltando à história, o vilão diz que gostaria que Penélope entregasse o escravo. A mulher então toma a frente e pede para Iclis se afastar. A protagonista pensa que mesmo com um pouco de medo, talvez essa seja uma oportunidade de subir pontos com o alvo, já que um mestre deve saber como proteger seus subordinados. Penélope então diz: "Por acaso não ouviu que eu ganhei o leilão por 100 milhões de ouros?" Exasperado, o vilão tenta argumentar que o mesmo não trouxe uma grande quantidade de dinheiro hoje,
mas que pode oferecer 10 milhões no momento e depois pagar os 90 milhões restantes em alguns dias. A prota simplesmente fala 1 bilhão e o homem diz o quê? Penélope então fala que estava disposta a pagar 10 vezes mais que o preço final oferecido no leilão e que se o homem tivesse oferecido 100 milhões ela teria pago 1 bilhão. Portanto, o preço final por esse produto seria de 1 bilhão de ouro. Irritado, o vilão grita: "Como se atreve? Esse é um preço irracional. Por acaso sabe quem eu sou?" Penélope então agarra a máscara e diz: "O mesmo para você. Por acaso sabe quem eu sou?" Nesse momento o vilão a chama de cadela maldita e tenta lhe estapear, mas Iclis avança rapidamente, segura o homem pelo braço e quebra seu pulso. Por acaso ele não estava algemado? Penélope pensa enquanto vemos a corrente de Iclis quebrada. Ele simplesmente quebrou ela na força bruta, brabo demais. "Meu pulso está quebrado", grita o vilão gemendo de dor. Iclis então toma a frente e diz: "Para trás, mestra." Era possível ver a determinação no olhar do homem. Ele logo avança e vemos sangue voando para todo lado enquanto Penélope observa. Ela parece surpresa e nervosa. Vemos então Iclis espancando os capangas enquanto mais sangue jorra para todos os lados. A protagonista então pensa: "Cheira a sangue, pensar que eu ousei ameaçar alguém como ele." Ela então lembra de Calisto tentando lhe matar e pensa em como o cheiro da morte é assustador. Colocando a mão no pescoço, a prota pensa em como está assustada e então vemos Iclis parado de pé enquanto os corpos dos homens que ele derrotou estão jogados pelo chão junto às suas armas e sangue. O vilão com cara de figurante cai com a bunda no chão morrendo de medo. Iclis então se vira para Penélope, que fica com um pouco de medo. O homem então vai até a mulher, se ajoelha e a chama de mestra. Penélope fica surpresa enquanto Iclis diz que já se encarregou de todos. Ele então pega a mão da mulher, esfrega no próprio rosto e diz: "Me dê os parabéns, mestra." Penélope então pensa que está certa, que fez a escolha certa, enquanto vemos a favorabilidade de Iclis em 18%, mas então nos é mostrado o homem olhando para o anel da mulher de maneira suspeita. Obviamente ele não é confiável. O cenário então muda e vemos o mordomo Fenel e a empregada Emily preocupados com Penélope, que acabou de chegar na residência do Duque. O homem mais velho tenta perguntar onde a mulher estava a noite passada, mas Emily foi mais rápida e perguntou primeiro. Penélope pensa que está com problemas, afinal já é de manhã e ela esqueceu que o sistema não a transporta quando ela quer. A protagonista então pergunta se o Duque já sabe. Então o mordomo responde que sim e que os jovens mestres ordenaram aos soldados que procurassem por ela a noite toda até que uma pessoa do mercado de escravos veio para reivindicar seu dinheiro. Penélope então pensa: "Malditos bastardos! Por que eles tinham que vir pegar o dinheiro tão cedo? Não devia ter deixado Derek e Reynold me acompanharem." Emily então diz para a senhorita entrar e descansar, mas o mordomo pergunta quem é a pessoa que a prota trouxe. A mulher responde que seu nome é Iclis e que ele seria sua nova escolta pessoal. Ela então manda que Fenel prepare um quarto decente para que o homem possa descansar. O mordomo questiona e diz que ela não pode fazer isso. Como poderia permitir que entre alguém que você não conhece a verdadeira identidade? Penélope séria diz que parece que o mordomo continua tirando sarro da autoridade dela apesar da conversa de dias atrás. Ela então diz que está cansada de caminhar a noite inteira e novamente ordena que por favor o mordomo prepare um quarto confortável para que Iclis descanse. Derrotado, o homem mais velho responde: "Como quiser, senhorita." Andando com Iclis atrás dela, a prota pensa que conseguiu dominar todos para que não possam rejeitar o que eu ordeno. Nesse momento vemos Reynold e o Duque, até que eles finalmente percebem e chamam por Penélope. O Duque parece preocupado. "Pai, Reynold." Penélope diz, parecendo meio nervosa. Nesse momento o Duque a olha com uma cara de bravo. Ele se vira e manda que ela o siga. A prota pensa que está com problemas enquanto Reynold se aproxima. Ele encara Iclis de perto e pergunta o que diabos é essa coisa. Ele está tão perto que parece que está querendo um beijo. Isso aqui virou yaoi. Voltando à história. Siga o mordomo Iclis. Penélope ordena, mas ele reclama e diz: "Por que devo seguir o mordomo? Me deixe aqui." A prota então fala: "Vá com ele. Seja um bom menino.
Depois ela vai atrás do Duque deixando para trás Iclis, que parece bem suspeito. Entrando na sala, a mulher fecha a porta enquanto o Duque chama pelo seu nome. Ela responde sim, pai, e vê que o homem está com a mão no rosto como se estivesse cansado e decepcionado. O Duque então diz: explique tudo o que aconteceu desde o início até o final. Agora. Com isso, Penélope o encara por alguns segundos.